Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. Meu nome é Nicolas Colombo e hoje eu vou explicar uma das maneiras aí de se resolver o desafio semanal 182 da comunidade em português. Beleza? Então a gente está falando do Copa do Mundo, né? Copa do Mundo de futebol feminino, e a gente vai utilizar um conjunto com mais de 4.000 resultados de jogos, com 4.000 resultados de jogos de futebol feminino, né? E o nosso desafio é criar uma tabela classificativa apenas para os torneios da Copa do Mundo, beleza? E aqui a gente tem uma porrada de coisa, bastante informação, e a gente tem que responder essas perguntas, né? Qual equipe tem a melhor percentagem de vitórias em torneios de Copa do Mundo? Quem marca mais gols? Qual equipe marca mais gols? Quem tem a pior defesa? Ou seja, quem sofreu mais gols? E aí utilizar esse conjunto aqui para responder uma pergunta sobre pênalti, tá? Qual é a equipe que tem o melhor desempenho nos pênaltis? Então esse aqui é o nosso dado. Tá, acho que eu estou na frente aqui, ó. Mas a gente tem a data, o time de casa, estou olhando como está saindo no vídeo, o time fora, os gols, né, quando o resultado do jogo, o torneio, a cidade, o país e o neutral aqui. Beleza? Então a primeira coisa que eu fiz, como eles queriam, né, apenas Copa do Mundo, coloquei um filtro, né, e coloquei aqui Copa do Mundo. Dei uma olhada, coloquei um select para verificar a quantidade de os dados e para poder fazer contas ou coisas do tipo, né, eu transformei os valores de home score e away score em número, tá? Índice 64. Podia ter colocado índice 32 ou índice 16, mas preferi com 64. E aqui, na minha visão, né, aqui, nessas duas ferramentas, é a sacada desse desafio, porque por que a gente tem que fazer isso, né? Como coluna-chave, nós mantivemos todos os outros campos que nós temos, né? Ou seja, a gente está mantendo exatamente como eles eram e a gente está deixando como data columns para transpor de coluna de linha para coluna o nome e o valor, beleza? A home team e o away team. Por quê? Que olhando desse jeito, a gente não tem como considerar, por exemplo, o ideal seria a China e a Noruega estarem tipo numa coluna só, sabe? E aí tem um resultado desse jogo como se fosse China, Noruega, Noruega, China. Entendeu? Por isso que aqui a gente tem 284 records e quando a gente olha aqui o transpose, né? A gente olha aqui o transpose, a gente tem 568, justamente para tentar resolver esse problema, tá? E aí a gente deixa todo mundo na mesma linha aí, tá? Na mesma coluna que essa. Opa, desculpa, eu tô bem na frente aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouco rapidinho. Beleza? Ó, a gente tem aqui a coluna de name e a coluna de velho, tá? Lembrando que essa coluna de name e velho já é um padrão do próprio transpose, beleza? Então a gente conseguiu aí duplicar os valores para ter os países onde a gente queria, tá bom? Então essa é a primeira parte aí da sacada do exercício. Deixa eu devolver para a tela. E aqui a segunda parte, né? Usei o if e um if dentro de um if. Por que eu fiz isso, né? Porque na coluna name nós temos dois critérios, o home team e o away team, né? Então eu acabei fazendo um if. Se o nome for home team, a gente vai fazer uma coisa, né? Se o home score for maior, ou seja, que esse aqui, né, do que esse valor que ele já tinha, teoricamente, o que está dizendo? Ó, aqui exemplifica bem, ó. Deixa eu me tirar da cara de novo. Ó, aqui é o resultado do jogo da China com a Noruega, tá vendo? Onde a China ganhou da Noruega por 4-0. Então, se for home team, né, se o home score for maior que o away score, eu estou criando uma vitória. Se for igual, é empate e, né, tirando isso, só pode ser derrota, que seria o menor. Se for away, vitória. Se for empate, opa, até coloquei dois T's aqui, empate e derrota, beleza? E aí,
a gente consegue ver aqui, ó, a diferença, ó. O mesmo jogo, uma vitória e uma derrota. E acabei criando alguns outros campos aqui, só para saber, né? Porque a gente teria que ver depois quantos gols teve em média, quem foi a pior defesa, né? E criei 3 coisas. Se o gols a favor, né? Se o home team, se o nome for igual a home team, nossa, que fica essa confusão de inglês e português, né? Então vai ser o home score. Se não for, o away score. Então a gente consegue, no nosso exemplo aqui, ó, de gols a favor e gol contra, 4-0 para a China, 0, né? E aí eu coloquei o gol contra e o gol a favor tá o mesmo, né? Para saber quanto foi, que é só o inverso. Eu chamei uma coisa aqui de um campo, né? De saber vitória, só para saber se o time ganhou ou não, né? Porque aí a gente tem que saber aqui quem teve a melhor porcentagem de vitórias na Copa do Mundo. E aí a diferença de gols, tá? Então, basicamente, mas assim, acho que de tudo, né, a sacada principal é essa parte, esse aqui de resultados. Porque aí eu fui para as perguntas, né? Então, a primeira pergunta foi: qual é a equipe que tem a melhor percentagem de vitórias no torneio de Copa do Mundo? Então, basicamente, eu peguei aqui o valor, né? Porque o valor, nosso campo velho, é o país, que é o que a gente quer, se ganhou ou não, e quantidade de jogos. Beleza? Acabei agregando. Então a gente consegue saber quantas vitórias a gente teve, porque se somar 0 não vai mudar nada, e a quantidade de jogos. Então, e aqui só fiz uma porcentagem, né, uma fórmula de porcentagem. Fiz um descending, e para essa primeira resposta eu coloquei um selected record 1. Tá? Ou seja, vai pegar a primeira linha. Então significa, o nosso resultado aqui é os Estados Unidos. Beleza? Deixa eu jogar para baixo de novo. A segunda pergunta: qual equipe marca mais gols em média? Então, beleza. Aqui o mesmo esquema, né? Coloquei o velho, só que em vez de chamar de equipe, né, eu coloquei, teoricamente seria a média de gols. Somei quantos gols a favor, a média de gols a favor e saber se ganhou ou não. Beleza? Mesmo esquema, gols a favor, descende, e também o primeiro. Opa, esse aqui. Pensei que eu tinha pego o primeiro. Aqui, ó. Tá? Estados Unidos, gols a favor. E é isso. Nossa, pensei que tinha dado um problema aqui. Estados Unidos, gol a favor, 50 jogos. Beleza? A próxima pergunta é: qual a pior defesa? Então, se a gente está usando gols a favor, está usando os gols contra agora, né? Chamei aqui só de pior defesa, né? Que é a coluna do país. Gols contra, somei os gols contra. Ordenei de cima para baixo. E aqui a diferença: ao invés de usar um select record, eu usei a ferramenta sample. Tá? E aí eu estou querendo pegar, do mesmo jeito que eu peguei a primeira coluna, a primeira linha aqui, a primeira N rows, a primeira linha. Nigéria, 63 gols. Tá? Então a gente respondeu as 3 e agora vamos para a parte dos pênaltis. E aí, né, na parte da coluna dos pênaltis a gente não tinha olhado ainda, mas basicamente a gente tem a data, o home team, o away team e quem ganhou esse jogo. Beleza? Fiz apenas um join aqui por campos específicos, por data, home team, away team, para ter certeza, né, que o jogo um contra o outro teve a vitória nos pênaltis. Então, utilizando só a saída do join, né, que encontrou todas. E aqui, em vez de chamar, na verdade, de país, chamei de pênaltis. Né? Lembrando, um ponto importante que eu estou considerando também aqui, ó, que a gente está trabalhando com todo mundo que é da World Cup, tá? Não sei se deveria fazer isso dessa forma ou não, mas basicamente é isso, mesmo esquema, um sort descende de partidas vencidas, sample 1, e aqui também temos a resposta dos Estados Unidos. Beleza? Se você fez de alguma maneira diferente esse desafio 182, conta aí pra gente. Se você quiser colocar esse vídeo aí aqui também no canal, fique à vontade, será sempre bem-vindo. Combinado? A gente se vê no próximo desafio. Fiquem bem, um abraço, tchau, tchau.